A comunidade cristã Amor e Graça tem a satisfação de apresentar para você uma palavra da graça e do amor de Deus com o nosso bispo Emerson Viana. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Estas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Com vocês, o bispo da graça de Deus, Emerson Viana. Vamos à mensagem de hoje. Senhor Deus e Pai, obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Nós te agradecemos pelo alimento que o Senhor tem para nós neste dia tão especial, e por cada irmão, cada irmã que o Senhor trouxe hoje para receber a Sua palavra. Fale firme e forte ao nosso coração hoje, Pai, pois precisamos ouvir a Tua voz. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o sacerdócio de Melquisedeque e Jesus. As pessoas, elas pensam que eu estou pregando a graça há um mês, há um ano, que eu sou um perdido na pregação da palavra, que eu não sei do que eu estou falando. Tudo que nós pregamos aqui nesta igreja, tudo que eu trago para você, são coisas minuciosamente verificadas na Bíblia, e coisas também dirigidas, guiadas pelo Espírito Santo. Não é só a pregação, é a direção do Espírito Santo. Por isso que esse ministério é grande, por isso que esse ministério investe em rádio, que tem programas de rádio, em rádios boas, em rádios que pegam cidades, que é um evangelho que tem sido divulgado. Por quê? Porque a mão de Deus está conosco. Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 14. Eu quero mostrar uma coisa muito importante para você. Vamos aprender sobre a palavra de Deus. Gênesis capítulo 14, versículo 18. Sabe o que as pessoas não entendem? Presta atenção numa coisa. Primeira coisa, elas pensam que lei é todo o Velho Testamento. Não. A lei começou em quem? A lei veio através de quem? De Moisés. Então em Moisés começa a lei de Deus. E vigora até quando? Até Jesus na cruz. Então antes de Moisés existia lei? Não. Antes de Moisés não existia lei, existia graça? Também não. Não existia nem lei, nem graça. Era o pacto das alianças. No pacto das alianças, Deus era contra, por exemplo, matar o seu próximo. Era ou não era? Quando Caim matou Abel, Deus se agradou disso? Deus foi contra. Quando Deus institui a lei através de Moisés, ele cita um dos 10 mandamentos, que é: não matarás. Está na lei ou não está? Deus instituiu na lei: não matarás. Agora acabou a lei, nós estamos na graça. Podemos matar? Ué, não pode, mas não é um mandamento da lei? Jesus não cumpriu a lei por mim? Então eu posso matar, não posso? Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque é um princípio. Isso é fácil de se entender. Por quê? Porque não matarás não mexe com o bolso. E é uma coisa da sociedade. A sociedade abole o matar. A sociedade é contra o matar. Até mesmo matar um cachorrinho, um gatinho, uma pombinha, que tanto mal faz, né, ali para as pessoas. Mesmo assim as pessoas são contra matar. Por quê? Porque já é um princípio do ser humano. Agora, quando você fala do dízimo, aí toca no bolso, na coisa que as pessoas têm um coração apegado. Então é mais difícil. Você chega para qualquer pessoa dessas e fala: não tem que matar. Elas aceitam. Não tem que matar verdadeiramente. Agora, quando você fala do dízimo, aí já são outros 500. Por quê?
Porque toca no bolso. Então tocou no bolso, as pessoas já ficam incomodadas. E a vontade do ser humano é essa, é não dar dinheiro, é não semear, é não fazer a vontade de Deus através das suas práticas, né? Então fica mais difícil da pessoa compreender. Porque assim como não matarás é um princípio antes mesmo da lei, o dízimo também é um princípio que já existia antes da lei. Em Gênesis capítulo 14, versículo 18, está escrito assim, ó: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então o dízimo começou antes de quê? Da lei. Antes da lei foi instituído o dízimo. Depois de Abraão, nós encontramos também antes da lei Jacó. Jacó era o que de Abraão? Neto. O neto de Abraão também fez o que? Deu o seu dízimo. Amém? Até aí é o princípio da história, é o princípio das coisas. Em Gálatas capítulo 3, versículo 17, depois Deus institui a lei, e o que ele faz na lei? Ele coloca também acerca do quê? Do dízimo. Na lei está escrito sobre o dízimo? 3 vezes você encontra nos livros da lei a instrução sobre o dízimo. Por que o dízimo está na lei? Porque a lei era a vontade de quem? De Deus. Quando Deus ele está cansado de tentar guiar o povo e ver que o povo sempre entrava em pecado, o que ele faz? Institui a lei das suas vontades, Gálatas 3,17. Mas preste atenção no que eu estou falando, senão você fica fora. Nem pisque agora, para você entender o que eu vou explicar para você. Quando Deus cria a lei, Ele cria o quê? Todas as suas vontades. O dízimo está fora da lei? É claro que não. É claro que o dízimo está escrito na lei. Se a lei era a vontade de Deus para a prática do povo, como que Deus não ia colocar a lei? Né? Que já era um princípio, que já existia antes da lei. Antes da lei já existia o dízimo, né? Abraão, depois Jacó se torna dizimista, etc, etc, né? Quando Deus cria a lei, é óbvio que Ele colocaria também o dízimo. Como também quando Deus cria a lei, Ele colocou o que? Não matarás. Por que Ele coloca não matarás? Porque era o princípio dele, Deus sempre quis que fosse dessa maneira, né? Então quando Ele vem com todas as suas regras, é óbvio que o dízimo está incluído entre elas. Mas o que você tem que entender é o que? O dízimo não foi estabelecido na lei, foi estabelecido 430 anos antes da lei, através de uma aliança entre Melquisedeque e Abraão. Agora veja Gálatas 3,17. Gálatas 3,17. Aqui, ó. Quantos anos antes da lei já existia o dízimo? E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não pode abrogar, que é cancelar, de forma que venha desfazer a promessa. Sabe quantos anos antes da chegada da lei Abraão deu o seu dízimo? 430 anos antes da lei, Abraão deu o seu dízimo. E está escrito aqui na Bíblia que a lei que veio 430 anos depois, não pode cancelar, de forma que venha desfazer a promessa. Mas o mais bacana de tudo, e o mais interessante de tudo, sabe onde está a coisa clara? Em Hebreus capítulo 6. E aqui, eu vou mostrar para você algo muito importante. A gente vai ler, ó, Hebreus capítulo 6, do 17. E eu vou ler com você Hebreus capítulo 7, do 1 até o 19. Agora, olha o que é você ler a Bíblia com sabedoria, com entendimento, querendo aprender, e olha o que você lê a Bíblia com fanatismo. Porque muitas pessoas
que questionam acerca do dízimo, elas vão exatamente em Hebreus 7,5, né? E aí adiante. Agora, olha só o que é você ler a Bíblia com inteligência, com sabedoria. Você que é mais antigo, você viveu o regime presidencialista. O que é o regime presidencialista? Onde o presidente manda, né? Onde o presidente decide as regras. Nós vivemos o quê? Parlamentarismo? Vivemos um presidencialismo ou vivemos uma monarquia? Presidencialismo. Quem que manda no Brasil é o presidente. Getúlio Vargas viveu no regime presidencialista ou militarista? Getúlio Vargas. Hã? Presidencialista. Quem mandava? Não era o Getúlio Vargas que mandava? Hã? Regime do presidente mandando era da época de Getúlio. Aí, nos anos 60, veio os militares e tomaram posse do poder, né? Depois que acabou o militarismo, voltou o quê? Presidencialismo. É mais ou menos assim, para você entender a lei e a graça. No princípio, era o regime presidencialista. Deus mandava, através das suas alianças, das suas ordenanças, Deus ordenava, Deus mandava. Veio a ditadura, o regime da lei. A lei chegou, né? Então o que aconteceu? Juntou-se as regras das alianças com a ditadura, com o regime da lei, que instituiu aquela ditadura, aquela coisa firme, que não pode pecar, não pode olhar para a direita, não pode olhar para a esquerda. Aí veio Jesus, né? Que venceu os militares, né? Que são os fariseus, venceu e trouxe de volta o regime presidencialista. Ou seja, a partir de hoje, Deus governa, Deus manda, Deus decide todas as coisas. Agora, olha só, gente, que revelação importante você vai ter nesta leitura que nós vamos fazer agora. Hebreus 6,17. Olha que bacana isso aqui, ó. Hebreus 6,17. Por isso, quando Deus quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se entrepôs com o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, e forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Ele vai falar agora acerca de duas coisas imutáveis que não mudam jamais. E se você está vivendo isso, forte alegria você deve ter, principalmente você que já correu para o refúgio. Versículo 19, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por todos nós, tendo se tornado sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Presta atenção nesta frase aqui, ó, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que você vai aprender uma coisa fantástica agora. Você vai ter uma revelação fantástica de Deus, que você vai entender o que é o sacerdócio de Melquisedeque, o que é essa continuação do sacerdócio de Melquisedeque. Ó, ele diz assim, ó, porque este Melquisedeque, aquele mesmo que nós demos, quem recolheu os dízimos de Abraão? Melquisedeque. Qual foi o sacerdócio? O que é um sacerdócio, bispo? Sacerdócio é uma função. Qual foi a função, qual foi o sacerdócio de Melquisedeque? Abençoar Abraão e recolher os seus dízimos. Esse foi o sacerdócio, essa foi a incumbência de Melquisedeque aqui na terra. Quem era este Melquisedeque? Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para a qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, também depois rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não teve princípio de dias e nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante a um filho de Deus, permanece sacerdote até quando? Para sempre. Amém? Então veja, quem era Melquisedeque? Era o próprio quem? O próprio Deus. Por quê? Ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia,
não teve princípio de dias e nem fim de existência. Então o próprio Deus. Só Deus não tem começo, não tem fim, não tem pai, não tem mãe, né? Entretanto, feito semelhante a um filho de Deus, porque quando ele apareceu para recolher os dízimos de Abraão, ele veio com uma forma de um ser humano. Permanece sacerdote até quando? Para sempre, perpetuamente. Amém? Então, você ouve muito falar por aí que Jesus veio na cruz e ele cumpriu todas as obras por nós, ele já consumou toda a lei por nós, para que vivêssemos hoje através da graça de Deus. Mas você não pode esquecer a linhagem de Jesus, o sacerdócio que Jesus veio, né? Porque quando voltou o regime presidencialista, voltou novamente aquela Constituição de Getúlio Vargas. Ela continuou valendo, tanto é que depois, alguns anos atrás, eles fizeram a nova Constituição. Mas quando voltou o regime presidencialista, voltou com aquelas mesmas normas do presidencialismo da época de Getúlio. Então é isso que você tem que entender. Quando a lei acabou, o que aconteceu? Jesus cumpriu a lei, ele não cumpriu o sacerdócio de Melquisedeque. Por quê? Porque ele vem na mesma sequência de Melquisedeque. E você vai ver um detalhe aqui, nesse trecho que nós vamos ler aqui agora, fantástico, que vai trazer um aprendizado para você maravilhoso. Por isso que eu falei, se eu não te provar aqui acerca do dízimo, que o dízimo é da graça e permanece como sacerdócio, como aliança, você não vai entender mais nada acerca da Bíblia. Porque olha só o que ele vai citar agora. Ó. Considerai, pois, então como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou os dízimos, tirando dos melhores despojos. Então, como era grande, né? Porque ele deu o seu dízimo nas mãos do próprio Deus. Melquisedeque, o próprio Deus. Então, ele deu o dízimo diretamente para Deus. Aí ele fala, ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, quantos anos depois de Abraão vieram os filhos de Levi? Quantos anos? 430, que foi criada a lei 430 anos depois. Quando eles receberam o sacerdócio, ali na época da lei, tem o mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo. Né? Quando chegou a lei, o que Deus determinou na lei? Que o dízimo continuasse a ser recolhido, que o dízimo fosse recolhido, mas não como instituição da lei, mas isso como vindo de Abraão, como cita aqui o próprio versículo, ó. Ou seja, dos seus irmãos. Agora, olha depois da vírgula o que cita, embora tenham esses descendido de quem? De Abraão. Ou seja, nem precisava do mandamento da lei, porque isso já vinha desde o quê? De Abraão. Isso já vem de Abraão. Então não precisava estar escrito na lei. Mas quando Deus escreve a lei, é óbvio que ele vai colocar todos os mandamentos, como ele colocou não matarás, como ele colocou não adulterarás, né? Por quê? Porque são os princípios de Deus. Então ele aproveitou a lei, né? Ele aproveitou a regra dos mandamentos para colocar toda a vontade dele. E é óbvio que teria que estar escrito na lei, porque Deus nunca foi contra o dízimo. Então como é que na lei ele não ia escrever sobre o dízimo? É claro que escreveu. Então eles receberam de acordo com a lei, né, a ordenança de receber, embora isso já viesse desde Abraão. Agora olha só a sequência aqui, ó. Entretanto aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha promessa. Né? Ou seja, Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha promessa. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem o dízimo. Quando institui-se a lei, os homens mortais recebiam o dízimo. Porém, ali aquele que se testifica vive, porque Melquisedeque não morreu, permanece, porque foi o próprio Deus que veio recolher os dízimos de Abraão. Ó, e por assim dizer, olha o detalhe do versículo 9 agora, e por assim dizer também Levi, que recebe os dízimos, pagou-os na pessoa de quem? De Abraão. Ou seja, até o próprio Levi, né, que era a tribo que recebia os dízimos, tinha a consciência da pessoa de Abraão, ou seja, pagou-os na pessoa de Abraão. O fazia dessa maneira, por quê? Por causa da pessoa de quem? De Abraão. E porque aquele ainda não tinha sido gerado pelo seu pai, a tribo de Levi ainda não tinha nascido, quando Melquisedeque saiu ao encontro desse. Então Levi, a lei nem pensava em existir, e Melquisedeque já saiu ao encontro de Abraão para recolher os seus dízimos. Agora, olha a bomba aqui na sequência,
no versículo 12, que você tem que ter marcado aí na sua Bíblia. Nós vamos ler o 11 e o 12, para você não se confundir. Esse 12 para mim aqui é uma revelação maravilhosa. Olha que bonito isso aqui, ó. Se, portanto, a perfeição tivesse sido mediante ao sacerdócio levítico, pois nela baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de quem? De Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão. A ordem de Arão é a ordem dos levitas, é a ordem da lei, né? E Melquisedeque é uma outra ordem. Melquisedeque, movimento presidencialismo, né? Eu só estou fazendo essa comparação para você entender, tá? Então, Melquisedeque, regime presidencialista, Arão, regime militarista, regime da lei, né? Melquisedeque, presidencialismo, Arão, militarismo, né? Aquela ordenança da lei. Então, ele cita aqui, ó, que surgiu outro sacerdote que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Agora, olha só o versículo 12, marque isso aqui na sua Bíblia, depois você lê com bastante atenção. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança do quê? Da lei. Por que que houve mudança da lei? Porque mudou-se o sacerdócio, né? A sequência vinha o quê? Da ordem de Arão. Então Arão foi, morreu, levantou o sacerdote, que levantou o sacerdote, que foi indo. Todos os sacerdotes iam morrendo, até que chegou Jesus. Só que Jesus não veio da ordem de Arão, ele vem da ordem de quem? De Melquisedeque. Quando se muda o sacerdócio, muda a lei, né? Muda a lei. Só que Jesus veio da linhagem de Melquisedeque. Então mudou a lei de Melquisedeque? Mudou a lei de Melquisedeque? Não mudou, porque ele vem segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é o próprio Deus, Jesus é o Filho de Deus, né? Então ele vem na sequência mantendo as ordenanças do Pai. Melquisedeque trouxe uma regra, Jesus manteve essa regra, né? Então como que as pessoas querem acabar com o dízimo, querem destituir o dízimo da Bíblia, se Jesus veio da ordem de Melquisedeque? Você vê, quando se muda o sacerdócio, há mudança de lei. Por que que você não pratica sacrifício, não guarda sábado? Por que que você não segue nada da lei e o dízimo você segue? Por que que você pratica o dízimo? Que o dízimo vem da ordem de Melquisedeque e não da ordem da lei. É isso que as pessoas têm que entender. Elas não conseguem separar o que nasceu na lei e o que veio de Melquisedeque. Por isso que todo cristão aqui na graça chama o seu irmão de abençoado. Você não chama o seu irmão de abençoado? Por quê? Porque Melquisedeque na aliança abençoou Abraão e toda a sua descendência. O que está escrito em Gálatas 3,9? Que nós, os da fé, somos abençoados juntamente com quem? Com o crente Abraão. Porque somos da descendência de quem? De Abraão. Você não é da descendência de Abraão? Todos nós somos da descendência de Abraão. Então nós somos abençoados com o crente. Por que que nós somos abençoados? Porque isso vem da ordem de quem? De Melquisedeque. De Melquisedeque vem Jesus, e de Jesus vem a bênção para todos nós. Melquisedeque é o próprio Deus, gente, né? Então, ele continua com a aliança, ele continua com o negócio valendo. Então, como é que a lei pode quebrar o que Melquisedeque fez por nós? Como é que a lei pode destituir o que Melquisedeque deixou? E vem Jesus na linhagem de Melquisedeque para dizer assim, ó, eu continuo, o que Melquisedeque falou continua valendo, o sacerdócio de Melquisedeque permanece para sempre. Você vê, não há o que discutir. Só a pessoa que ama realmente o dinheiro, que ama as coisas materiais, que ela não quer entender isso, que ela não quer compreender isso. Para você está claro. Para quem está claro aqui? Levanta a mão. Aí, ó, não tem dúvida, né? Uma coisa assim clara. Ó, vamos lá. Então, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente a mudança de lei. Mudou-se o sacerdócio em relação a Jesus e Melquisedeque? Não, Jesus vem segundo a ordem de quem? De Melquisedeque, para continuar o sacerdócio dele. Mudou o sacerdócio em relação a Arão e a Jesus? Arão e Jesus mudou? Mudou, porque Arão trouxe o quê? A lei. E Jesus trouxe o quê? A graça, através do sacerdócio de quem? Melquisedeque. Se Jesus tivesse saído da linhagem da tribo de Israel, da tribo lá dos levitas, o que aconteceria? Ele manteria o sacerdócio dos levitas.
Como ele veio segundo a ordem de Melquisedeque, então houve a mudança da lei. Amém? Aí ele conclui dizendo assim, ó: porque aquele a quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço no altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nunca levantou sacerdotes. E isso ainda muito mais é evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote. Você vê, a semelhança de Melquisedeque, na linhagem de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamentos carnais, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Agora, também para você marcar o versículo 17 aqui, ó. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de quem? De Melquisedeque. Por que você é dizimista? Porque você, Jesus veio, é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, a ordem que Melquisedeque deixou, ela prevalece. Por quê? Porque Jesus vem da ordem de Melquisedeque, né? Jesus é a sequência de Melquisedeque. Melquisedeque, o próprio Deus, que veio aqui, abençoou Abraão e recolheu os dízimos de Abraão. Na sequência vem quem? Jesus, que é o Filho, trazendo a graça, constituindo o seu poder, constituindo a sua força. Então, é da ordem de Melquisedeque, né? Então não se mudou sacerdote para mudar a regra, para mudar a lei, né? Então ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, que bacana. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. Qual é a anterior ordenança que foi revogada, que foi cancelada? A lei, né? Porque ele fala assim, ó: pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz a esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. Amém? Graças a Deus. Amém? Você vê que coisa clara? Olha que coisa linda, maravilhosa. Você vê, as pessoas elas pensam que o dízimo é da lei. O dízimo não é da lei. Ele foi instituído segundo a ordem de Melquisedeque. Não mudou o sacerdócio porque Jesus vem segundo a ordem de Melquisedeque. Ah, bicho, mas o dízimo está escrito na lei. É lógico, a lei é a vontade de Deus. Se você estivesse no lugar de Deus, aí você chega para o povo, reúne todo o povo, bom, a partir de hoje eu vou passar as minhas vontades para você. Você não ia colocar o dízimo? Claro. Tanto é verdade que em 3 livros da Bíblia está escrito no livro da lei sobre dízimo. Deus não ia deixar de fora porque é o princípio dele, é a vontade dele, né? Então ele não ia deixar isso de fora, ele ia colocar, obviamente que ia colocar porque foi toda a vontade dele, mas foi instituído antes, e não é só porque foi instituído antes, mas também porque é o sacerdócio de Melquisedeque, e Jesus vem segundo a ordem de Melquisedeque para manter esse sacerdócio. Então isso é simples de entender. Agora, você sabe, vou falar uma coisa para você, mudando um pouquinho de assunto. Essas mesmas pessoas que falam contra o dízimo, que você vai encontrar, que às vezes você passa na rua e você vai lembrar: ah, fulano, você não era da igreja? Ah, sim, não sei o quê. Ah, não, mas agora eu não sou mais de lá, porque o bispo prega contra o dízimo é da lei, né? Você vai encontrar essas pessoas que vão ficar falando essas coisas para você, e essas pessoas são do mesmo ministério que pregam que uma vez que você está salvo para sempre. Aí sim você tem que conferir a palavra de Deus. Se essas pessoas são tão zelosas, né, em falar assim, não tem que se dar dízimo é da lei, por que prega o salvo sempre salvo, se isso é uma coisa antibíblica? Me mostra na Bíblia onde está escrito que uma vez que você está salvo para sempre e não perde a salvação. Aí sim eu vou bater para você, porque aí sim você tem que questionar essas pessoas. Fulano, você não pode nem me falar nada de dízimo, porque você é da igreja do salvo sempre salvo. Sabe o que é salvo sempre salvo? Você está salvo, você pode fazer o que você quiser, roubar, matar, prostituir, adulterar, beber, tomar todas, que está no céu, né? Quando você morrer, você está no céu. Você concorda com isso? Você concorda com isso? Eu vou mostrar aqui para você algumas passagens bíblicas sobre salvação. E você, agora sim, agora vai pegar fogo o negócio aqui. Ah, picaretagem. Eu estava vendo lá
sobre essa pregação, né? O rapaz lá falando contra o dízimo, que dízimo é da lei, blá, 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 blá. Daí eu falei, deixa eu ver o que ele fala sobre salvação. Oh, irmãos, uma vez estamos salvos, salvo para sempre. Ah, é? Ah, bonito, né? É assim? Depois eu que sou o falso pastor, né? Eu que sou enganador. Ué, vamos ver se eu sou enganador ou não. Falei que ia provar tudo para você na Bíblia. Mateus 25, 45 e 46. Quando você mostrar para mim, quando você provar para mim, isso que eu vou ler aqui para você, aí sim eu acredito. Aí sim, vamos ver. Salvo sempre salvo, é? O criador do salvo sempre salvo morreu o mês passado, né? Morreu o mês passado. O cara começou na graça e por fim já dizia que ele era o próprio Jesus encarnado, né? Que é o José Luiz, lá do Porto Rico, lá, morreu o mês passado, de tanto beber, morreu de cirrose. É claro, tá salvo, irmão, tá salvo. Ah, que beleza. Estou salvo, sempre salvo. Eu vou beber até cair. Me dá. É claro. Aí mantém-se essas pregações, né? Entendeu? Todas essas pessoas que falam para você que não tem que dar dízimo, elas pregam que você está salvo, sempre salvo. Então me explica isso aqui, ó. Me explica isso aqui, ó. Mateus 24, 25, 45. Vamos lá. Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que deixastes de fazer a um dos meus pequeninos, a mim deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida. E aí? Castigo eterno, vida eterna. É verdade ou é mentira? Então Jesus é mentiroso. Diga, Jesus é mentiroso. Hã? Espera aí, não acabou não. Daniel 12, não quer nem saber. Vai para trás aí. Eu não quero nem saber. Daniel 12. Se virem achar aí. Quer nem saber. Oi, bispo, onde está o tal do Daniel? Cadê o Daniel, hein? Faltou hoje, Daniel? Depois do Ezequiel, vamos lá. Para dar uma força para você. Daniel 12, 2. Daniel 12, 2. Não estou nem aí. Está difícil de achar aí? Então vamos ver se a Bíblia é verdadeira. Aí você marca os versículos então. Daniel 12, 2. Achou? Quem já achou? Todo mundo já achou. Daniel 12, 2. Vamos lá, vamos ler juntos lá. Ó. Muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Tá claro ou não tá? Salvo sempre salvo? Hã? É isso, salvo sempre salvo? Se todos fossem salvos, ele diria o quê? Que todos ressuscitarão para a vida eterna. Como é que uns vão para vergonha e horror eterno? Agora, ó, aqui, ó, vamos lá. Depois você lê, ó, Lucas 16, 19, eu não vou ler esse aqui não. A parábola do rico e do Lázaro. Esse aqui eu não vou ler. Um ressuscitou e estava lá no céu, no seio de Abraão. O outro ressuscitou, estava onde? Em chamas, queimando lá, né? Ainda queria que molhasse o dedo na boca, tal. Esse eu não vou ler, que é muito grande. Vamos lá, João 3,36. O que está reclamando aí, mulher? Para de reclamar, mulher. João 3,36. Ué, vive a graça que está salvo. Vive a graça. Não decai da graça que você tem vida eterna. Fica firme na graça. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é? É isso. João 3,36.
Por isso aquele que crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Quer mais? João 5, 24. João 5, 24. Aqui, vamos lá? Achou fácil, né? Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha aí, ó. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu o Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a voz e sairão. Os que estiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do carambola. Poxa vida, quer mais? Eu te dou mais. Vamos lá, eu entuchar a palavra em você. Romanos, bicho, mas isso é Jesus, eu quero ver o apóstolo Paulo falar sobre. Tá bom, o apóstolo Paulo fala também. Romanos 2,7. Romanos 2,7. Romanos 2,7. E aí, salvo, sempre salvo? Hã? Vai nessa. Tô salvo. Posso beber, posso matar, posso roubar, sou predestinado. Não sabe nem o que é predestinado. Sou predestinado. Tá bom. Romanos 2,7. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Vida eterna para quem? Para quem persevera em fazer o bem, procura glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação para os facciosos, os que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Está vendo? O que mais? Tem aqui, 2 Tessalonicenses. Essa aqui mata, hein? Essa aqui é demais. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Falei que ia entuchar em você, falava? Quando a pessoa vier chegar para você, porque não tem que dar dízimo, bababá. Você fala, meu irmão, e a salvação? Explica aqui. Não, salvo sempre salvo. É? 2 vezes falso profeta, né? Primeiro que fala contra o dízimo, que é uma aliança, que é o sacerdócio de Melquisedeque, e segunda que prega mentira. Mentira. 2 Tessalonicenses 1,7. 2 Tessalonicenses 1,7. Aqui, A vós outros que sois atribulados, alívio juntamente convosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com anjos do seu poder, em chama de fogo, tornando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que são desobedientes ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão o que, igreja? Penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. E aí? Tá bom? Tá claro? Quer mais ou quer paz? Quer mais? Vocês gostam de ouvir falar do inferno, hein? Pelo amor de Deus. Jesus Cristo, é lógico, bispo, então muda a pregação da graça? Não. A gente já aprendeu que inferno era lá onde jogava os mortos na época de Jesus, que queimava. Jesus mesmo fala, né, que é melhor perder um olho do que ter o seu corpo. Então, existia aquele lugar de crematório, né, chamado crematório, hoje conhecido como crematório,
que os desobedientes eram jogados na época de Jesus. Mas existe a segunda morte. A segunda morte existe. Qual é a segunda morte? Para aqueles que não obedecem o Evangelho, para aqueles que não são fiéis, para aqueles que não vivem a palavra, tá? Então isso é graça, isso sim. Mas, bispo, estou preocupado então agora. Não tem que ficar preocupado. É só você permanecer firme até o fim na graça, né? É impossível uma pessoa que vive a graça. Você lê depois 1 Coríntios 3,10. Pessoa, ela pode semear feno, palha, ela pode semear o que for, esse mesmo será salvo. Se você permanece até o fim na graça, você está salvo. Agora, a pessoa que se desvia da graça, pessoa que vive aí tem a vida eterna garantida? Não tem, isso não é verdade, tá? Então, é muito importante você conhecer essas coisas. Amém? Graças a Deus. Dê uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Amém? Então tá aí. Essa sim é a prova da graça de Deus.